Jesus passa uma condenação severa sobre os escribas e fariseus, porque o que eles haviam dito era extremamente sério, extremamente sério. O Senhor Jesus os acusa deles terem cometido um pecado que jamais teria perdão. Deus não os perdoaria por aquilo que eles tinham dito, por aquela interpretação, e por dizer aquelas coisas diante da multidão de que Jesus estava possuído pelo Deus das moscas, por Beelzebu, por Satanás, o maior dos demônios. Eles não seriam perdoados. Jesus começa com uma declaração que tem que receber a devida atenção nossa, que é uma declaração de boas notícias no verso 28. Ele diz: em verdade eu digo a vocês, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que cometerem. Aqui está o Evangelho, aqui estão as boas novas, que tudo será perdoado aos homens, todos os pecados que eles cometerem e todas as blasfêmias que eles proferirem. Todos os pecados, idolatria, feitiçaria, imoralidade, mentira, roubo, malícia, assassinato, maledicência, qualquer pecado, todo ele será perdoado por Deus aos homens. Deus vai perdoar todos os pecados, não há distinção, não há pecado que esteja fora do alcance do perdão de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho e você deveria receber com alegria. Há perdão para você. E não só pecados. Jesus diz aqui, até mesmo qualquer blasfêmia. Blasfemar significa falar mal de alguém. É isso que a palavra significa no original. Falar mal, insultar, ofender alguém. Jesus disse, até mesmo as blasfêmias serão perdoadas aos filhos dos homens, ou seja, blasfêmias contra Deus. Falar mal de Deus, negar a Deus, zombar de Deus, insultar a Deus, ofender a Deus. Mateus inclusive acrescenta, blasfêmia contra Deus e contra o Filho do Homem. Ou seja, mesmo as ofensas dirigidas a Jesus Cristo, ofensas dirigidas ao Filho de Deus, isso será perdoado aos homens. E essa de fato é uma boa notícia para nós pecadores, porque nós cometemos muitos pecados e nós dizemos coisas que não devíamos dizer. A boa notícia é essa, vou repetir: tudo será perdoado aos filhos dos homens. É claro que essa declaração não significa que no final Deus vai perdoar todos os homens e que todos serão salvos. Jesus não está ensinando universalismo aqui. Está implícito aqui que Deus vai perdoar todo e qualquer pecador que se arrepender. A ênfase aqui não é no universalismo, mas no fato de que uma pessoa arrependida, ela vai ser perdoada de qualquer pecado e blasfêmia que ela teria proferido e dito e cometido. O arrependimento de pecados e a fé em Jesus Cristo são claramente ensinados nesse Evangelho como sendo condição para a vida eterna. Nós vimos isso no começo do Evangelho, quando nós começamos a ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque sem arrependimento e crença e fé no Evangelho, ninguém vai ser salvo. E se você se arrepender e crer no Evangelho, todos os pecados e blasfêmias que você disse e proferiu serão perdoados. Essa é a boa notícia. Deus vai fazer isso. Mas, agora vem a má notícia. Existe um único pecado que Deus não vai perdoar. Verso 29. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Essa é a única exceção na declaração geral de que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. A exceção, disse Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ela não tem perdão? Blasfemar contra o Espírito Santo, Marcos explica, né? Ainda bem que Marcos explicou, está no verso 30. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Significa declarar conscientemente que Jesus fez o que fez e que ele era o que era,
porque estava possuído por um espírito imundo, que Jesus era um endemoniado, que ele fez aquelas coisas que ele fez pelo poder do diabo, que seus sinais e prodígios eram uma demonstração do poder maligno das trevas. Como Jesus estava cheio do Espírito Santo e fazia os seus sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo e ensinava pelo Espírito Santo, então essa declaração de que ele estava possuído de Beelzebu era uma blasfêmia direta contra o Espírito Santo. Era como se chamasse o Espírito Santo de diabo, era como se insultasse o Espírito Santo de ser o Deus das moscas, Beelzebu, aquela entidade pagã. Quem cresce isso e afirmasse isso, mesmo diante das evidências, como os escribas e fariseus, essa pessoa seria réu do pecado eterno, ou seja, culpado de um pecado cujo castigo haveria de durar por toda a eternidade, sem perdão, sem remissão, sem pausa, sem alívio, mas uma condenação e um sofrimento eternos. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que isso não teria o perdão de Deus? A razão é que uma pessoa que chega nesse ponto de conscientemente declarar que Jesus era um endemoniado, ela já passou do ponto de conversão, humanamente falando. Já passou do ponto de conversão. Vou pegar um exemplo que me vem à cabeça aqui, não sei se vai ajudar, porque eu viajo muito, né? Então eu sei que na hora de decolar, o piloto tem até uma certa distância para alcançar uma certa velocidade. Se ele passar daquela distância e o avião não alcançou uma certa velocidade, ele não vai decolar. Então ele tem que abortar a decolagem. Ele passou do ponto em que voar era possível, e ali não tem mais jeito, ele tem que parar. Então existe um ponto em que você resiste a Deus, um ponto em que você blasfema contra Deus, em que você ofende a Deus, e se você passar daquele ponto não tem mais volta. Cai em Romanos 1, por isso Deus os entregou. Deus disse, então está bem. Então quem faz isso, quem chega a esse ponto de dizer que Jesus era possuído por um espírito maligno, essa pessoa passou do ponto de conversão. Dali para frente não tem mais volta. Ela não vai se arrepender, ela não vai abrir os olhos, ela não vai querer voltar atrás. Dali para frente é só mais cegueira, dureza de coração, até que finalmente ela seja precipitada no juízo eterno, de onde não terá perdão. Essa que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero tirar várias lições dessa passagem para nós, queridos, já me encaminhando para a conclusão. Primeiro, o texto é muito rico. O que a gente pode aprender aqui? Sem dúvida, em primeiro lugar, a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Por conta dos abusos que são cometidos por determinadas igrejas evangélicas, explorando toda essa questão de possessão demoníaca, libertação, quebra de maldições, guerra espiritual, a nossa tendência como reformados é ir para o outro lado, e a gente simplesmente perde de vista que a Bíblia diz que essa realidade existe. O fato de que as pessoas usam o ensino bíblico erradamente, não quer dizer que não haja um ensino bíblico correto a respeito disso, e a Bíblia é muito clara sobre a realidade de Satanás, sobre a realidade de espíritos malignos que estão por detrás dos deuses que são adorados no paganismo. Ninguém se iluda, por detrás da idolatria, está muito claro aqui, com o uso de Beelzebu, para se referir a Satanás. Beelzebu era uma entidade pagã. Então é muito claro que por trás das religiões idolátricas e metidas com oculto, está a atuação de demônios. Não tem esse negócio de religião inocente, de gente inocente, não. Estão lidando com poderes das trevas. E nós precisamos estar conscientes disso. A nossa mente secularizada da nossa sociedade ocidental moderna, ela tende a explicar os fenômenos todos à luz das explicações científicas. A gente simplesmente como que elimina de cara a possibilidade do sobrenatural. Diante do comportamento de certas pessoas, a gente, o sujeito
matou o pai e a mãe, o gato, o cachorro, estripou o passarinho, ainda deu 3 tiros na polícia e depois se suicidou. A gente vai procurar uma explicação psicológica.